boa noite. Meu nome é Lívia, eu sou professora de francês no CAP-UERJ e atual coordenadora do projeto Menli. Né? Desejo a todos de vocês as boas-vindas a mais essa roda de conversa. Primeiramente, queria já começar agradecendo a presença de todos vocês aqui e agradecer também à FERJ, a Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, que nos cede essa plataforma para que a gente possa realizar o nosso projeto. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Alice, que é quem vai falar um pouquinho para a gente, coordenar essa roda de conversa. A professora Alice Moraes, ela é adjunta de língua espanhola no CAP-UERJ, lá onde eu trabalho, somos colegas de trabalho. Alice, ela é doutora em estudos de linguagem pela Universidade Federal Fluminense e também é mestre em linguística pela UERJ. Ela atuou como professora de espanhol e de português no Cefet Petrópolis entre 2015 e 2023 e como professora de espanhol das redes municipais de educação de Niterói e do Rio de Janeiro entre 2011 e 2015. Então, eu acho que a gente está em ótimas mãos, né, para quem trabalha principalmente com educação básica. Hoje a gente vai ter uma grande expertise no assunto, que a Alice está aí há muitos anos trabalhando nessa frente, e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, Alice. Então, muito obrigada, é um prazer te receber, e eu passo a palavra para você. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui. É muito bom estar aqui. Agradeço a Lívia pela apresentação generosa, carinhosa também. Eu também estou muito feliz. Para a gente que está aqui nos bastidores, sabe que tem um tempo que eu estou aqui nessa possibilidade de vir e muitas coisas aconteceram, mas finalmente chegou esse momento e é muito alegre para mim participar, né, com esse grupo tão especial de trabalho e trocar ideias, estar aqui, né, disponível para trocar ideias a partir dessas experiências que eu venho tendo, né, vivenciado e construindo ao longo da minha trajetória de trabalho, especialmente na educação básica, né, que, como a Lívia disse, eu acho que é o lugar em que eu me encontro mesmo, em que eu me sinto bem, satisfeita, enfim. O que eu selecionei aqui... e também, antes de começar, propriamente, agradecer muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, enfim, a escuta, a troca, né? E aí, bom, o título já anuncia, né, bastante do que eu separo aqui, organizo para conversar, do planejamento à prática, decolonialidade e discurso nas aulas de línguas adicionais. Eu sou professora de língua espanhola do CAP-UERJ, né? E aí, então, eu vou fazendo as minhas considerações muito a partir desse lugar, de professora de língua espanhola. Mas, obviamente, que muitas dessas reflexões, elas se aplicam a outros âmbitos, né, de trabalho com outras línguas adicionais, que não apenas o espanhol. E aí, eu vou... Tá passando para vocês o slide direitinho? Show. Só para fins assim, de organização aqui do nosso caminhar, eu separei para vocês entenderem mais ou menos o meu raciocínio, né? O que eu trago como objetivo para a nossa conversa de hoje. Vou começar abordando algumas questões teóricas que balizam a minha prática docente de maneira geral, né? E no que tange, em especial, a elaboração de material didático para o ensino de espanhol. Como disse lá no título da teoria à prática, eu entendo que a teoria, ela fundamenta efetivamente, assim, tudo o que eu faço, as minhas escolhas de temas, a própria produção do material, o modo como eu lido com os estudantes com os quais eu me relaciono, né, nas minhas turmas. Então, eu trago essas reflexões teóricas, fundamentalmente, a questão do discurso e a questão decolonial
para mostrar que elas não estão distantes dessa prática, porque a gente às vezes vem de um pensamento que teoria e prática são dois extremos opostos. E o que eu gostaria era justamente de mostrar como que eles caminham juntos nas minhas escolhas, né, a partir das experiências que eu tenho vivido. E também, na sequência, apresentar algumas experiências a partir de materiais didáticos elaborados por mim, né, dentro dos contextos em que eu atuo, né, e aí, no caso, os materiais que eu apresento hoje são voltados para o ensino médio, no contexto do Instituto de Aplicação da UERJ. Bom, gosto de começar também, aqui vou muito rapidamente dizer que essa imagem, essa tela, é uma forma de homenagear parte da minha trajetória, né, que a Lívia já contou aqui para vocês, que é circunscrita, ela é atravessada, constituída por diversas instituições de ensino que oferecem educação básica, né? E como eu disse, esse é o meu lugar. E tudo que eu trago aqui de questões para vocês não são só dessa teoria numa perspectiva sacralizada, né, de algo que está muito distante de nós, mas também daquilo que a gente vai construindo como conhecimento no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, essas instituições todas que eu trago aqui como foto, desde a Prefeitura de Niterói até o CAP, são instituições que me constituem, né? E lugares que me permitiram construir muito conhecimento, enfim, no que diz respeito ao ensino de língua espanhola. Certamente eu não teria condição alguma, de falar para vocês aqui sem ter passado por todos esses lugares, né? Então, gosto de sinalizar isso, né? Sou uma professora que levanta a bandeira da educação básica, que gosta mesmo e que se dedica a isso. Então, vou tentar trazer um pouco dessa reflexão para vocês a partir desse lugar. Para começar, também queria dizer que o que eu vou trazer de reflexão teórica não é com o intuito de a gente aprofundar muito essas questões, mas para sinalizar, para provocar ali um interesse, né, nelas, enfim, e mais como um sinal ali de que isso é uma forma de se fazer, mas não com o intuito de a gente falar profundamente nem nada. Óbvio que eu fico aberta também para a gente conversar mais um pouco, caso seja do interesse, depois que a gente continuar ali para um momento mais de troca, né? Bom, e aí, para começar, eu trago sempre essa questão do olhar decolonial logo no início, porque eu tenho buscado entender cada vez mais que o olhar decolonial ele precisa atravessar toda a nossa prática. O termo decolonial ele está muito em voga, a gente vê trabalhos em congressos, publicações, revistas, enfim, usando esse termo decolonial, descolonizar, né, descolonizadora, enfim. E nem sempre a gente sabe exatamente do que se trata. Muitas vezes, acho que de uma forma redutora, a gente acaba pensando que é tratar de certos temas, como o tema do racismo, na escola, e a perspectiva decolonial ela é mais do que isso, né? A perspectiva decolonial envolve uma sensibilização para toda a nossa prática, para pensar o que é a nossa aula, o que é ser professor, como pode se dar essa relação professor-aluno, repensando uma hierarquia, né? Porque a gente entende que existe, muitas vezes, uma relação hierárquica do professor e do estudante, mas o olhar decolonial ele vai ressituando certas relações, né? Horizontalizando essas relações, repensando lugares de privilégio, e isso necessariamente afeta toda a nossa prática, né? Precisa afetar para que a gente seja consistente nesse aspecto. E aí eu trouxe essa tirinha do Gaturro, para quem é aí o povo do espanhol que está acompanhando, deve conhecer o Gaturro, ele tem uma sequência de histórias que se chama Brutish English, é isso que está escrito aqui, não sei se vocês veem a minha setinha, talvez não, mas no primeiro quadrinho tem uma menina, né, que é a dona dele, e ele, o Gaturro, o gatinho, e ela fala, Gaturro, la clase de Brutish English, hoy la doy yo.
E esse Brutish English é tipo um inglês bruto mesmo, né? E aí ele vai fazendo, ela vai perguntando palavras para ele. Por exemplo, como é que se diz docenas? Como se diz carroceria? E vai perguntando palavras e ele vai dizendo como ele acha que se diria isso em inglês. Mas na hora de ele traduzir, ele vai traduzindo como se fosse pegando pedacinhos da palavra. Então, docenas, ele pega o dos, numeral, aí bota to em inglês, e cenas, que é janta, jantar em espanhol, ele bota o dinners. Me perdoem o inglês, tá? Eu sou professora de espanhol, então, colegas de inglês, desculpem aí a má pronúncia. Mas brincadeiras à parte, essa historinha dele, vejam, a menina vai o tempo todo perguntando várias palavras, né? E no final, ali, no penúltimo quadrinho, ela grita, Cero! E ele diz que rápido aprendeu, que ela aprendeu muito rapidinho como faz essa aula, provavelmente com a professora dele mesmo. Então, reparem que aqui, em termos de relação que se estabelece, é uma relação desigual, é uma relação violenta, né? Não acontece efetivamente uma troca, é uma perspectiva de língua também muito engessada, né, focada no vocabulário, enfim. Tudo isso, de alguma maneira, exemplifica aqui, tentando simplificar, né, em alguma medida, o que não é o olhar decolonial. Se a gente busca ser decolonial, se a gente busca desfazer esses lugares de privilégio, não é isso aqui que tem na historinha do Gaturro, né? Não são essas concepções que a gente vai defender. Muito pelo contrário, né? Então, uma primeira provocação para a gente começar a pensar. E eu selecionei aqui 2 fragmentos do texto da Bell Hooks, desse livrinho aqui, Ensinando a Transgredir, que eu recomendo muito, a Educação como Prática da Liberdade. É uma ótima experiência de leitura, enfim. E no início desse texto, não sei se vocês conhecem, têm intimidade, mas ele me faz muito bem para pensar a escola, pensar o nosso lugar na escola, que tipo de professor a gente deseja ser, né? E, enfim, e se questionar efetivamente, né? Daí ela diz o seguinte, ela começa nessa introdução contando como era a experiência dela nas escolas exclusivamente negras lá nos Estados Unidos e conta como ela passou a se sentir quando houve a integração, né, que os estudantes negros começaram a poder frequentar as escolas brancas. E daí ela vai contar um pouco sobre como ela se sente. Eu selecionei um fragmento nessa parte, né, que ela diz o seguinte, naquela época, ir à escola era pura alegria. Ela está se referindo às escolas exclusivamente negras. Eu adorava ser aluna, adorava aprender. A escola mudou radicalmente com a integração racial. Daí ela começa a falar desse momento em que que os estudantes negros começam a participar das escolas que antes eram exclusivamente brancas, né? De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. É muito interessante ver esse deslocamento, né? O que ela antes via a escola como lugar de conhecimento, como algo que fazia um sentido para ela, efetivamente. E daí depois passa a pura informação. Daí o conhecimento ele já não é algo que ela constrói junto, que a modifica, né? Que a afeta. É algo quase que externo a ela. É informação, como se não fizesse sentido, né? Enfim. E aí ela continua dizendo, essa transição das queridas escolas exclusivamente negras para escolas brancas, onde os alunos negros eram sempre vistos como penetras, como gente que não deveria estar ali, me ensinou a diferença entre a educação como prática da liberdade e a educação que só trabalha para reforçar a dominação. Eu acho que isso que ela diz é fundamental para a gente pensar o nosso lugar nas escolas. E aí, pensando aqui na nossa atuação como professores, estudantes, pesquisadores no campo das línguas adicionais, né? A escola como prática da liberdade e não como um espaço para reforçar a dominação. E esse reforço da dominação, ele se dá por inúmeros caminhos, né? Pelo modo como a gente trata os estudantes, pelo modo como a gente se vê como professor, pelo tipo de material que a gente produz, pelo modo como a gente entende a própria língua e o lugar dela na formação dos nossos estudantes. Continuando,
mais à frente, ela continua falando sobre o que ela entende que deva ser o papel do professor, né? Como o professor precisa ver ali a relação pedagógica e tudo mais. E aí, nesse fragmento, ela fala: para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. Isso é muito, assim, pista do que seria esse olhar decolonial, né? Você está numa sala de aula com pessoas que existem, que têm histórias, que têm trajetórias. Olhar para cada um, é óbvio, assim, dentro das nossas possibilidades, né? Conseguir entender a presença dessas pessoas, conhecê-las é fundamental. Precisa, reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos. Usadas de modo construtivo, elas promovem a capacidade de qualquer turma de criar uma comunidade aberta de aprendizado. Muitas vezes, antes de o processo começar, é preciso desconstruir um pouco a noção tradicional de que o professor é o único responsável pela dinâmica da sala. Então, acho que isso é muito importante também que a gente tenha em mente. Continuando, agora a gente passa para a parte do discurso. E aí, entendendo que eu trago, assim, por uma questão, obviamente, metodológica, o conceito de decolonialidade e agora o de discurso, mas essas coisas, elas sempre acabam se entremeando, né? A gente vai, na nossa prática, entremeando um pouco desses elementos todos. Eu, pela minha trajetória de estudos, de pesquisa, né, trabalho com uma perspectiva discursiva baseado no que diz Dominique Manguenot, e aí eu trouxe aqui um fragmento curtinho também de uma definição, de um comentário rápido que ele faz sobre o que é discurso. E aí eu trago isso porque, assim, o modo com o qual eu vou trabalhar a língua, a linguagem, né, o ensino dessa língua, passa pelo entendimento de discurso. Tá? Não é que eu vá sistematizar o que é discurso, o que são gêneros de discurso, não é isso. Mas esses conceitos, eles acabam sendo uma base para que eu pense questões, para que eu pense como eu desejo abordar essa língua na minha sala de aula. E aí, nessa citação, ele diz o seguinte: o discurso, em outro nível, supõe que, no interior de um idioma particular, para uma sociedade, para um lugar, um momento definidos, só uma parte do dizível é acessível. Que esse dizível... Só um instante, gente, me desculpa. Vai lá, meu filho. Gente, me desculpa. E aí, então, ele vai explicando, né? Aqui nessa citação há uns elementos fundamentais, né? Sobre o lugar, um momento, uma sociedade. Dentro dessa conjuntura, só uma parte do dizível é acessível. E esse dizível, ele constitui um sistema e delimita uma identidade. O discurso, então, seria a gente entender a língua nessa dimensão. A língua como um elemento, como um fenômeno que faz com que tudo isso aconteça, com que os posicionamentos existam, com que os sentidos se coloquem, né, no mundo, enfim. E aí, essa historinha da Mafalda, essa tirinha da Mafalda que tem aí em cima, é muito interessante para ilustrar, para a gente entender o que é que eu estou entendendo, então, como discurso, né? A Mafalda tem uma sequência de histórias, para quem acompanha, gosta, enfim, tem uma sequência de histórias sobre a escola. E a Mafalda, todo mundo sabe, é muito crítica, né? Ela tem uma perspectiva ali sempre de, enfim, se posicionar, de questionar, né? Não aceitar qualquer coisa como explicação. E aí, nesse contexto da historinha, a professora está dando uma aula que a gente poderia entender como uma aula de língua materna, né? Língua espanhola como língua materna, mas numa perspectiva bastante, não sei, eu diria, vou colocar aqui como estrutural, mas assim, da língua descolada do social. Aquele me mamar, me ama, me mamar, me mima. E aí a Mafalda chega lá, fala com a professora: parabéns, professora, eu vejo que a sua mãe, você tem uma mãe excelente, mas agora ensine para a gente coisas realmente importantes. Reparem que aqui a gente tem discursos sobre ensino de língua, sobre sala de aula, em choque, né? em conflito, eu poderia dizer. Tem uma perspectiva mais tradicional, mais estrutural, mais descolada do social, que é representada pela professora,
e uma perspectiva mais crítica representada pela Mafalda, uma demanda por algo que se ancore efetivamente no social, que a Mafalda vai e acaba representando ali. Então, e reparem a cara da professora, ela fica meio surpresa, quase que sem entender aquilo, e daí a gente volta para o que o Manguenot coloca aqui, dentro de um idioma particular, só uma parte do dizível é acessível. Dentro do posicionamento ali que essa professora está representando na historinha, outras formas de ensinar a língua não são tão fáceis de acessar. É como se fossem referências que ela não conhece, né, que ela não entende, que não está dentro do repertório dela, de crenças, um repertório identitário. Por outro lado, a Mafalda tem um outro repertório, ela está num outro lugar, ela se posiciona discursivamente em outro espaço. E esses dois estão ali convivendo nessa situação, mostrando que essas perspectivas são possíveis, né? Então, gosto de ilustrar com essa historinha para a gente minimamente entender algo que eu considero essencial quando a gente pensa em discurso, que é língua e sociedade não se descolam, andam juntos o tempo todo. Então, quando eu produzo os meus materiais, quando eu penso no meu planejamento, os primeiros momentos eu estou sendo acompanhada por essa visão de linguagem, né, que é o que faz sentido para mim, pela perspectiva do discurso. Então, um olhar discursivo, ele é um caminho para o ensino de línguas a partir de textos autênticos, que circulam socialmente e que evidenciam relações e valores sociais vivenciados em diferentes contextos. Então, a gente vai selecionando esses textos autênticos, entendendo esses diferentes contextos que são relevantes para a formação dos nossos estudantes, sejam sociais, geográficos, econômicos, políticos, culturais, históricos, né? E pensar numa abordagem pela via do discurso é pensar, por exemplo, tanto quando a gente vai selecionar um texto e analisar esse texto para torná-lo parte de um material didático, né, quanto pelo próprio modo como a gente lida o tempo todo com esses textos e quando a gente vai elaborar as questões, pensar em quem fala naquele texto, dentro de que contexto, né, de que situação específica, mas quem fala, para quem se fala, quando e onde se fala, com base em que perspectivas. A gente analisa isso e vai mobilizando isso tanto para a discussão quanto para a própria formulação do material. E aí eu volto a dizer, gente, existem inúmeros referenciais teóricos no campo da linguagem para a gente pensar o ensino de línguas. Isso que eu trago aqui para vocês não é nenhuma verdade absoluta, nem um caminho único. É o caminho que faz sentido para mim e que eu tenho buscado colocar em prática na minha experiência, tá? Daí, a última coisa em relação a essa questão conceitual que eu gostaria de trazer é que o conceito de gêneros de discurso já há bastante tempo tem influenciado, né, a produção de materiais didáticos em línguas, sejam língua materna, aqui no contexto do Brasil, né, quanto as línguas adicionais, porque trouxe essa breve citação aqui do Bakhtin para mostrar em que sentido, para a gente lembrar, né, em que sentido isso é tão produtivo. Não é para a gente chegar na escola e necessariamente pensar assim, vou trabalhar então pelo gênero de discurso, e agora eu vou perguntar, qual é o gênero desse texto? Como esse gênero se estrutura? Meio que cobrando uma gramática do gênero, sabe? Sistematizando o gênero. Não é para isso, necessariamente, né? Porque às vezes a gente pode pensar que seria esse o caminho. Mas eu estou entendendo aqui a produtividade desse conceito de gênero de discurso para mostrar para a gente que toda essa organização desses enunciados relativamente estáveis, que são os diferentes gêneros, eles mostram para a gente a relação fortíssima que a língua tem com a vida, né? E aí o Bakhtin diz que todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Então, se eu tenho um campo midiático, nesse campo midiático circula língua. E o modo como a língua circula nesse campo tem a ver com o tipo de interlocução que se estabelece ali, quem fala, para quem fala, com que objetivo, que é totalmente diferente, por exemplo, de um campo da atividade humana da esfera jurídica. Tem outras finalidades, outros interlocutores, outros modos de dizer. Então, observar como que essas marcas na linguagem estão sinalizando o diálogo entre a língua e a vida é sempre algo que nos ajuda no trabalho, né? Com uma perspectiva da língua
que considera o social como algo fundamental. Bom, e aí aqui eu peço perdão pela falta de formatação, acabou perdendo um pouquinho a configuração, mas a gente passa para a segunda parte, né? Em que eu vou apresentar para vocês algumas experiências, vou compartilhar com vocês algumas experiências a partir de uns materiais que eu elaborei. Eu trabalho com o ensino médio, né, no CAP da UERJ. Já tem um tempo que eu venho trabalhando com o ensino médio, no Cefet eu também atuava com o ensino médio em especial, né? E aí esse material, ele parte de um texto que foi um colega meu na época que compartilhou comigo, um amigo meu, se chama Qual es el problema de no ser blanco? É um material é um texto que eu uso para trabalhar com o terceiro ano do ensino médio lá no CAP. E ele é gênero, eu vou dizer que assim, seria um especial jornalístico que foi publicado no El País do México. Essa carinha que está aí para vocês aparecendo, ela é o modo como aparece lá no site, tá? É um especial bastante interativo, então essas bolinhas com o rosto de diferentes pessoas são histórias que essas pessoas vivenciam, são pessoas de diferentes lugares da América Latina, então tem uma colombiana, um chileno, uma peruana, um hondurenho e uma mexicana. Eles vão fazendo relatos em formas de gêneros distintos, tem vídeos, tem histórias em quadrinhos, enfim, contando vivências racializadas que eles tiveram nos seus lugares de origem e fora deles também. Então, o título do especial é Qual é o problema de no ser blanco? E aí eles vão fazendo toda uma discussão sobre essas vivências, né? O especial ele é aberto por um editorial, né, um texto que eu identificaria como editorial, que é escrito pelo Marco Avilés, é um jornalista peruano. E aí ele vai contando nesse texto as vivências dele desde a infância, como uma pessoa, um sujeito racializado, né, descendente de indígenas, enfim, como ele se sentia feio, como ele se via como uma pessoa feia, pobre, como ele era lido socialmente, enfim, toda essa carga negativa em relação a quem ele era, de onde ele era, a aparência física dele, a história, a ancestralidade dele, enfim. E ele vai trazendo isso para justamente trazer a provocação, a crítica, né, a essas questões do racismo na sociedade latino-americana. E justificando ali o título, qual é o problema de não ser branco. Né? Ele vai principalmente falar sobre a questão do racismo como algo estrutural. Esse é o texto que ele publica. E aí esse texto vai se tornar o meu material, que eu trabalho com a minha turma, né? Mas o que eu fiz? Primeiro, em termos de tema, estou trabalhando ali racismo na América Latina, né, em países hispanofalantes, especialmente. Em termos de elementos linguísticos, eu estou trabalhando o gênero editorial, que é o texto do Marco Avilés, que eu acabei de descrever aqui para vocês, e junto com ele eu trabalho um Reels de Instagram. Porque o que acontece? Aqui a imagem não aparece para vocês, eu vou tentar já compartilhar o vídeo, mas a Alessandra Yupanqui, que é essa pessoa aqui, que está bem no meio, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, a que está na esfera laranja. A Alessandra Yupanqui é uma peruana também, descendente de indígenas. Ela tem uma história muito interessante de que ela não sabia da história da família dela, não sabia que o sobrenome dela era Yupanqui originalmente, que aí houve uma história, uma situação que fez com que o sobrenome dela na certidão de nascimento não fosse Yupanqui, fosse Guzmán, enfim. E ela faz um Reels, ela é uma influenciadora digital, ela faz um Reels para divulgar esse especial jornalístico. E aí, o que ela faz nesse Reels? Ela pega um fragmento do texto do Marco Avilés, esse texto aqui, que ele diz, só para vocês terem uma ideia no iniciozinho, aos 8 anos, a minha obsessão principal na vida consistia em deixar de ser feio. Os homens bonitos, nas telenovelas mexicanas, às quais eu era
viciado, né, nas quais eu era viciado, eram pessoas brancas que se casavam com mulheres bonitas, como Verônica Castro, que são as atrizes ali, as protagonistas das novelas mexicanas. Eles tinham muito dinheiro e viviam em casas bonitas, com um exército de gente uniformizada a seu serviço. Eu vivia numa casa simples, num distrito pobre de Lima, chamado San Juan de Lurigancho. E aí ele vai contando isso, né? E segue. O que a Alessandra Yupanqui faz para divulgar esse especial todo, qual é esse problema de não ser branco? Ela pega esse pedacinho do texto do Marco Avilés e transforma em rios, mas ela mesma falando. Ela vai falando, aí ela faz transformações, ela bota no feminino, aqui tudo que está aos 8 anos, a minha obsessão era deixar de ser feio, ela fala, a minha obsessão era deixar de ser feia. As mulheres bonitas das telenovelas, e tudo ela vai mudando para o feminino e colocando para a própria realidade dela, né? O que acaba sendo uma estratégia muito interessante para mostrar a dimensão do racismo estrutural, que é uma coisa que está, né? Bom, que é o cerne ali de certas relações sociais e que vai afetar todas as pessoas com aquela vivência, né? Então, a vivência dela, quando ela produz o Rios, ela acaba mostrando que a vivência dela é muito semelhante à vivência do Marco, né, do Marco Avilés, que escreve o gênero originalmente. A partir desse texto, eu vou trabalhando, em termos de linguísticos também, vocabulário de partes do corpo, descrições físicas, marcadores de gênero na língua espanhola, sem necessariamente sistematizá-los. Isso vai surgindo na aula a partir da análise do texto, das questões que eu coloco para os estudantes. Eu vou mostrar para vocês... tá aqui, ó. Essa é a imagem do Rios dela, né, da Alessandra, em que ela vai falando esse texto, vai narrando, contando como se fosse ela mesma, essa parte do texto do Marco Avilés que eu acabei de falar para vocês. Depois, se vocês quiserem, se tiver tempo, enfim, eu estou com medo de dar alguma coisa errada aqui na projeção, mas depois eu posso mostrar o Rios com mais calma, ou mesmo apontar onde que ele está disponível, tá? E aí, como que eu transformei isso em material? Eu peguei o fragmento do texto do Marco Avilés, porque o que acontece? Isso que está aqui na tabela, esses 3 fragmentos que estão aqui na tabela, são exatamente o texto do Marco Avilés, aquele que está lá publicado no El País, tá? E o que a Alessandra Yupanqui, quando ela transforma esse texto em rios, ela muda a ordem do texto. O que aqui, por exemplo, esse terceiro fragmento, que está um dia le perguntei a minha irmã Helena, é a primeira coisa que ela fala no Rios. Tá? Então, isso daqui, esse texto, originalmente aparece dessa forma. Eu fiz algumas supressões, que são supressões que ela mesma faz, ela não lê todo o texto, tá? E a ordem, ela mudou. E o que eu peço para o estudante? Eu digo para eles, a seguir você vai escutar um fragmento de um Rios da influenciadora Alessandra Yupanqui. Escute acompanhando pelo texto a seguir e faça o que se pede. Primeira coisa, eu peço que eles ordenem os fragmentos. Então, estou querendo chamar a atenção do estudante, especificamente, para o fato de que esse texto que está aqui, da forma como ele está aqui, ele não está naquela ordem, na mesma ordem, no Rios da influenciadora. Ela muda a ordem desses elementos. E o porquê que ela muda? Na minha produção de material, eu já fiz essa análise. Bom, num especial jornalístico ali, a gente tem um editorial, esse editorial é um texto extenso, né? Ele vai problematizando com bastante detalhe ali a questão do racismo estrutural no Peru e tudo mais. Quando esse texto ele é transposto para o Rios, o que a Alessandra quer não é discutir com profundidade a questão racial, como é o objetivo dentro do gênero editorial. Ela, nesse caso, ela tem como objetivo divulgar o texto do editorial,
né? E aí, dentro de uma plataforma que circula de uma forma muito diferente. A gente tem isso bem imposto, né? No Instagram, você precisa captar a atenção das pessoas nos primeiros segundos. E aí, curiosamente, o fragmento que ela coloca, que ela fala primeiro, é o mais impactante nesse aqui, no caso do contexto desse texto, né? Um dos mais impactantes. Vejam que ela diz assim: um dia eu perguntei para minha irmã Helena se tomar banho com água sanitária poderia me ajudar a ser como as pessoas das telenovelas. Ela riu, mas teve a sabedoria de colocar a água sanitária fora do meu alcance. Então, é uma coisa chocante, é uma coisa pesada, né, ali, mas ao mesmo tempo que ela vai fazendo com muito humor, tá? De uma forma bem interessante, e ela coloca isso para chamar atenção, para chocar, porque já foi passado para o gênero Rios. E aí, com isso, vejam, a perspectiva discursiva está aparecendo aqui para eu conceber a própria atividade, né? Para, de alguma forma, eu conseguir transformar aquilo que era um texto numa dinâmica pedagógica, né? Primeiro, então, eu peço que eles ordenem, eles ouvem o Rios, e aí eu peço que eles ordenem os fragmentos, conforme o que eles estão escutando. Depois eu peço, na letra B, que eles marquem nesse texto aqui tudo o que eles ouvem de diferente. O que eu quero é chamar a atenção desse estudante para esse deslocamento do gênero, tudo que é masculino no original passa a ser feminino, né? Porque eu estou querendo chamar a atenção deles para o fato de que são dois textos que as sequências textuais são iguais, praticamente iguais, mudando apenas o gênero e a ordem deles. Mas a base textual é a mesma. Os discursos que são produzidos ali são os mesmos, mas são enunciados por pessoas diferentes. E aí eu quero chamar a atenção, a partir dessa dinâmica, para esses elementos, para a gente começar a discutir esses elementos, tá? Com isso, indiretamente, eu estou lá mostrando para o estudante, ainda que eu não fale explicitamente, a gente está vendo feio e feia, a gente está vendo mulher, hombre, né? São coisas assim, óbvias e simples, mas que a gente não para dizer e que está criando repertório, mas dentro de um contexto específico, né? De produção de textos. E eu coloco a fonte como uma provocação de que os estudantes percebam que esse texto foi retirado de um meio impresso, mas que compõe o Rios. Então, para chamar a atenção desses dois lugares, né, de circulação desse texto e os papéis que esse texto, nesses dois lugares, cumpre. Só que, nesse momento, eu estou só pedindo que eles localizem, que eles identifiquem esses elementos, para que depois eles vão seguindo e tecendo o restante da lógica para a compreensão desses textos. E aí eu parto para a pergunta, né? Um dia le perguntei a minha irmã Helena se banhar-me com lejía poderia ajudar-me a ser como a gente de las telenovelas. Considerando essa afirmação e outras partes do texto, responda: como você imagina que são fisicamente os diferentes enunciadores dessas duas versões do texto? Até então, eu não revelei para o estudante o que é lejía, eu peço para que eles deduzam, que eles tentem inferir. Mas eu estou ainda num momento anterior. E aí, reparem que eles não se descrevem muito profundamente. Ele fala que queria deixar de ser feio, então é uma descrição que é colocada no texto. Mas o resto, ele vai meio que se definindo a partir do que ele não é. Fala que as pessoas são ricas, que elas são bonitas, a casa onde elas moram, as pessoas que trabalham para elas, né? E aí, em contraponto a isso, a gente vai tentando, eu peço que os estudantes tentem supor como são esses enunciadores, para que a gente comece a entrar na questão do fenótipo e das questões raciais que estão envolvidas aqui, né? Tem pista de que não são pessoas brancas, mas geralmente os alunos, porque o que acontece? Eu esqueci de dizer um elemento para vocês importante. Lá no CAP, a gente não tem a garantia de que vai haver projetor em todas as salas. Então, eu comecei a buscar estratégias para fazer aulas que sejam dinâmicas, sempre que possível, mas que elas funcionem sem o projetor. E essa aula que eu dei, quando eu dei numa sala que não tinha projetor. Então, eu preparei só com base no áudio do que ela fala e não mostrei as imagens do Rios. E fui tentando tornar isso parte da atividade. Então, eles não sabem que são descendentes de indígenas que estão falando necessariamente só por esse fragmento. E aí, geralmente,
própria experiência, pela vivência que a gente tem no Brasil, eles vão supor que são pessoas negras. Alguns identificam uma pista ou outra, pensam na questão do México, etc., e trazem a questão indígena, né? Mas isso tudo eu vou construindo com eles na aula. A gente vai construindo na aula a partir desse movimento, de pensar como seriam fisicamente essas pessoas, a partir da descrição que é feita, né? E peço que eles deduzam, então, depois o significado da palavra lerria, porque aí vai chegar na questão da cor da pele, né? E, enfim, essa questão do embranquecimento e dos valores que tudo isso tem socialmente. Eu estou falando de uma turma de terceiro ano, então já dá para discutir as coisas com certa complexidade com eles. Indiretamente, a gente vai trabalhando toda a questão da língua também, né? Junto com isso. Depois, eu passo parte do comparativo dos gêneros. Depois de comparar as duas versões, a escrita e a oral, responda. Letra A. Em que contexto você acredita que esse texto foi publicado originalmente? E aí, como eu quero que ele crie hipótese, né? Eu pergunto o que você acha, né? O que você acredita que seja, mas peço a justificativa, porque eles precisam criar essas hipóteses a partir das pistas que os textos deixam, né? Então, por exemplo, olhar a fonte, olhar que foi publicado no El País. Alguns já sabem que o El País é um jornal. Outros não. Então, eu construo também esse repertório com eles, né? El País é um jornal, etc. Olhem sempre a fonte dos textos, que diz muito para a gente, etc. e tal. E aí a gente chega ao fato de que foi um texto publicado lá num jornal, dentro de um contexto específico. E aí, do lado da fonte do texto, quando eu dou o material para eles, está dizendo o título do texto também, enfim, isso tudo vai ajudando eles a construírem esse caminho inferencial. E na letra B, eu pergunto por que esse texto foi transposto para um Reels de Instagram. E daí partindo do conhecimento deles de mundo, né, do uso dessa ferramenta, de como funciona um Reels, né, de qual é o papel do Instagram na nossa sociedade, enfim. Além das próprias coisas que são ditas no Reels, porque no finalzinho ela fala, essa história não é minha, mas bem poderia ser. É a história do Marco Avilés, que foi publicada há poucos dias no editorial do El País, pam, 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 pam. E aí isso também, em termos de compreensão auditiva, eles vão compreendendo que esse texto ele é um texto com fins de divulgação, diferentemente do contexto original. Então, aqui eu coloco em forma de perguntas já, direcionando o olhar deles para verem esses dois contextos de circulação do mesmo texto. Depois eu passo efetivamente para uma análise do que justificaria. Observem, lá na primeira questão, eu pedi que eles notassem pontualmente as modificações que são feitas nesse texto. A mudança do gênero, a mudança de ordem dos fragmentos, né? Porque ela bota o mais chamativo logo de cara para prender a atenção do leitor, do espectador nos primeiros segundos. Então, eu peço que eles, depois de terem observado essas modificações que são feitas no texto, que eles digam quais teriam sido as motivações para essas adaptações, né? Porque eles façam uma análise nesse sentido. Então, os objetivos do enunciado justificam as modificações? Daí eles vão explicando. Justifica, porque o objetivo de um Reels não é o mesmo objetivo de um editorial. Aí a gente vai fazendo toda essa discussão, né? Cuidado com o direito do autor, com direitos autorais. Não é o caso, não é isso que tem ali, que está ali em questão. Não é por isso que as modificações no texto acontecem, né? Público branco. É muito interessante essa, porque eles leem literalmente. Eles veem público branco como pessoas brancas que estão lendo. E aí, de cara, eles ficam assim, não tem nada a ver com isso. Aí eu explico que público branco é público-alvo, e daí eles, não, então sim, porque o público-alvo do Instagram é diferente do público-alvo leitor do El País. Óbvio que pode haver coincidência, mas o modo de consumo desses textos, desses meios, é diferente, e também vão ter pessoas ali que são seguidores da Alessandra, que não necessariamente são leitores do El País, mas justamente por esse público ser diferente, ela faz essas alterações para chamar a atenção deles, né? O meio de divulgação, óbvio, enfim. A identidade de gênero dos enunciadores também é um elemento, e aí eles vão observando isso.
A estrutura do gênero rios é uma pegadinha que eu coloco, que eles geralmente marcam. Eu falo, olha, realmente poderia ser, mas a gente está ouvindo só o texto oral. E ouvindo apenas o texto oral, ele não modifica tão efetivamente, em termos estruturais, esse texto. Daí a gente faz uma discussão em relação a isso, e digo, é mesmo, porque aqui não teve tanta diferença. A gente não está vendo nenhuma imagem, nada que dê mais dinamicidade ao texto, então a gente sempre acaba fazendo uma discussão nesse sentido. E a necessidade de uma linguagem menos formal também é outra que eles geralmente marcam. Assim, no Instagram a gente tem uma linguagem menos formal, só que não há nenhuma modificação no texto nesse sentido. Tá? Então, a questão da formalidade acaba não sendo uma motivação. E, a partir disso, eu acabo conseguindo provocá-los a uma análise desse texto mais crítica, né? E das estratégias que foi utilizada para que esse texto se torne ali um texto argumentativo, persuasivo, dentro desse novo contexto em que ele passa a figurar. Bom, e aí, para terminar essa sequência de trabalho, eu faço, porque eu costumo trabalhar naquela perspectiva das etapas de leitura, né? Então, faço a pré-leitura, a leitura, a etapa de leitura mesmo, compreensão do texto, e a pós-leitura. A pós-leitura aqui, a proposta é justamente com a limitação que eu encontrei de não mostrar o rios para eles, não mostrar a imagem, a tela com esse rios para eles, né? Então, eu digo que o gênero, ele apresenta suas possibilidades de estruturação com a combinação de imagens dinâmicas estáticas, subtítulos, canções e outros elementos sonoros. Considerando as reflexões que a gente fez sobre esse gênero e as suas características, faço o que se pede. Eu peço que eles criem, que eles digam como eles acreditam que seria a parte visual, ou seja, a parte não verbal desse rios da Alessandra Yupanqui. E daí eles peço que eles formulem hipóteses, né, sobre como eles considerariam que sejam, considerando essa interação do verbal, que eles já leram, entenderam, discutindo, com um não verbal que eles projetariam, né? Então, tentando restituir a esse gênero a sua própria estrutura, já que a gente não teve acesso ao gênero por inteiro. E depois, inspirados no enunciado da Alessandra Yupanqui, eu peço que eles elaborem um Reels de Instagram. E aí, isso, gente, é pensando na realidade da escola, né? Pensando também em adaptações necessárias. Nesses casos, eu sempre consulto a turma, pergunto se tem uma pessoa do grupo que tem acesso, que poderia fazer, porque a gente tem estudantes com controles parentais e que não conseguem abrir aplicativo em sala de aula, enfim. Então, no meu contexto, eu sempre consulto eles para ver se a dinâmica ela é realmente possível, né? E aí eu peço que eles elaborem um Reels para divulgar um texto literário latino-americano. E, para isso, eles coloquem atenção em algumas orientações. Daí, vou chamando atenção para elementos fundamentais nessa construção do gênero rios, tipicamente. Eu preciso confessar a vocês que isso daqui eu fiz, ficou no plano das ideias, porque, na prática, no dia que eu fui fazer, não deu tempo, e aí acabou que não tenho nenhum para mostrar. Mas é uma coisa que eu desejo muito fazer, desejo conseguir, porque é, assim, viável, né? Mas, enfim, fica aí como uma sugestão de ideia e tudo mais. A segunda proposta que eu venho mostrar para vocês, e aí, gente, eu estou aqui falando sem parar, mas já vou parar para a gente conversar e vou ouvir com muita alegria os comentários, enfim, as trocas todas. Porque, em geral, o trabalho do professor, a gente fica muito ali, nós, com a nossa turma, no caso do CAP, os estagiários, enfim, mas é um trabalho, às vezes, que acaba sendo solitário, né? Então, é uma ótima oportunidade de poder trocar ideias aqui com vocês. O segundo material que eu trago já é para uma turma de primeiro ano, e é um material que eu elaborei muito recentemente com essa temática aí, com esse título que eu estou chamando de Whitexicans. Whitexicans seria um termo que mistura white, a palavra white, né, de branco, e xicans de mexicanos, né, e em inglês também, para fazer ali toda essa tônica que tem a ver com a questão da branquitude, uma crítica à branquitude. Bom, então é isso, né? O tema é branquitude no contexto mexicano e os elementos linguísticos trabalhados. Em termos de gênero de discurso, eu vou trabalhando uma reportagem, uma notícia, publicações de redes sociais, marcadores discursivos, né, de contraposição de ideias,
efeitos de objetividade e subjetividade nos textos jornalísticos, discurso relatado e uso de aspas. Mas antes de entrar no tema propriamente, eu preciso dizer um pouco, porque eu acho que isso de alguma forma vai dialogar com o que eu disse lá no início, sobre a perspectiva decolonial atravessar toda a nossa prática. No ano passado, eu elaborei um material com um texto chamado Me Gritaron Negra, da Victoria Santa Cruz Gamarra. É um texto muito lindo, em que é uma poesia musicada, ela vai contando a experiência dela, quando a primeira vez que ela descobriu, quando ela se descobriu negra, porque ela foi chamada de negra na rua e tal, e mostra a transformação dessa pessoa que aprendeu a se auto-olhar de uma forma negativa, mas em determinado momento ela começa a se reafirmar, se valorizar e etc. Então, eu fiz um material a partir disso, eu tinha gostado muito do material que eu tinha feito, e aí eu tinha uma estudante negra na turma que falou comigo assim, professora, eu estava gostando e tal da aula, não sei o quê, mas eu não aguento mais. A gente toda hora fica falando de racismo, racismo, racismo. A minha sensação é de que ou eu sou uma super menina, assim, tipo, que luta para ser empoderada, posicionada, nananã, ou eu sou a feia, horrorosa, excluída, alvo do racismo, etc. Enquanto que eu só queria ser mais uma adolescente normal que gosta de unicórnios. E aí, quando ela me falou isso me bateu, assim, eu pensei, nossa, eu estava amando a aula que eu tinha feito, achando ótima, né, um texto tão bonito e tudo mais, e aquilo tocou a experiência dela dessa forma, né? Isso me fez parar, falei, caramba, eu preciso pensar o meu planejamento para dar conta também disso, né? Porque a gente quer discutir as questões raciais, por exemplo, na escola, mas, ao mesmo tempo, essas feridas acabam sendo remexidas e reabertas o tempo todo. E daí aquilo me colocou meio que uma missão. Falei, cara, eu preciso trabalhar de uma forma diferente isso daqui. E daí, por isso que surgiu a história do Whitexicans, porque eu pensei, eu preciso encontrar uma forma de trabalhar a branquitude. Eu quero trabalhar a branquitude na escola. Eu quero também colocar o branco nesse lugar de se repensar, de a gente entender as atitudes por uma perspectiva crítica e condenável também, né? Então, esse é o contexto que inspira essa proposta. E que eu acho que foi muito tocante, assim, na minha experiência docente, né? Então, esse é o texto aqui, essa tela é um print da reportagem, né, que fala Whitexicans, la etiqueta que busca poner em evidência o racismo e classismo de la gente blanca e adinerada em México. E aí, o que acontece é que existe uma página do Instagram, uma página do Twitter, se eu não me engano, que se chama Coisas de Whitexican. E aí eles pegam, tipo, prints de telas de publicações de pessoas diversas no México, que seriam publicações condenáveis, publicações, sabe, assim, que mostram... Não sei se vocês viram aquela série que eles falavam de white people problem, sabe? Coisas assim. E aí eles vão selecionando para ridicularizar a postura, para criticar, para fazer pensar. E daí, então, trouxe essa reportagem que vai falar sobre essa nomenclatura, Whitexican, e fazer uma discussão se está havendo efetivamente uma mudança ali na formação social do México, uma perspectiva mais crítica, etc., ou se é apenas mais uma questão de conflitos, enfim, superficial e etc. E o texto vai fazer uma discussão colocando diferentes pontos de vista, traz especialistas para falarem, traz pessoas que são contrárias ao termo Whitexican, que acha que só acirra os ânimos no México, outras que acham que é importante, que ele não se refere apenas à cor branca, não é porque a pessoa é branca, é porque ela tem uma determinada atitude, e aí nisso acaba defendendo o que é a branquitude, né, uma atitude de se colocar como superior a outros, etc. e tal. Então, o texto ele faz toda uma discussão bastante detalhada nesse sentido, do que seria o Whitexicans e da problemática disso na sociedade mexicana.
E daí, a partir desse texto, eu vou perguntando, né? Faço perguntas, por exemplo, as que fazem com que o estudante identifique no texto os pontos de vistas diferentes sobre a palavra Weizsäcker, que é uma questão ali fundamental, interessante, importante, central no texto. Então, eu peço que eles expliquem e sublinhem no texto um fragmento que comprove a resposta. Na sequência, isso aqui já é um movimento que eu faço no texto, eu mexo no texto para transformar isso em uma atividade. O que eu fiz? Tem no meu planejamento, um dos elementos que ia ser trabalhado na sequência dessa aula eram gráficos, infográficos, etc. E o texto, originalmente, ele tem um gráfico. Eu tirei esse gráfico do lugar em que ele aparece no texto e transformo em questão, pedindo que o estudante, para que ele faça movimentos de inferência, localizando no texto um fragmento em que se tematize a mesma coisa que é o tema do gráfico, né? E o gráfico ele traz um pouco essa questão do colorismo no México, né? Do percentual de pessoas no México a partir dos diferentes tons de pele, a partir de um instituto, né? Que faz esses levantamentos estatísticos por lá. E aí eu pergunto, então, em que parte do texto vocês acham que esse gráfico se enquadra? E peço que justifiquem, porque ele vai ter que ter o entendimento global do texto, vai ter que situar, encontrar localmente uma área do texto que tematize algo mais próximo ao que é proposto nesse gráfico, né? E justificar isso para mim. Então, isso vai fazendo com que o estudante interaja com o texto, compreenda, enfim. E isso para uma turma de primeiro ano, jamais para o finzinho do ano, em que ele já tem algum repertório. Na letra B, eu peço que eles expliquem a relevância de que esse gráfico faça parte do texto, considerando o gênero discursivo. Então, é para chamar a atenção de que é uma reportagem cujo objetivo, assim, em geral, é trazer informação por diferentes pontos de vista, etc., como se pode ver ali no texto. E aí o gráfico, ele cria um efeito de objetividade, né? De uma fonte segura, que traz um acréscimo ali de informações importantes para o todo do texto. Então, é para começar a chamar a atenção do estudante para tecer esses elos, o que me ajuda não só na compreensão desse texto, mas também já dá elo para o que vem a seguir nas aulas subsequentes, né? Pensando nos gêneros que eu trabalho depois. Na sequência, eu digo, né? No quinto parágrafo, o texto apresenta a diferença entre os conceitos de brancura, que aí tem a ver com o tom da pele, mais branco ou menos branco, e branquitude, que tem a ver com a atitude, né? Uma atitude de se ver como superior, de desvalorizar certas existências, etc. Daí, o que eu faço? Eu deixo, considerando esses conceitos que eles leram no texto, eu peço que eles analisem alguns tweets e que eles expliquem se esses tweets publicados, eles estão trazendo uma questão de brancura ou de branquitude. Eles denotam uma atitude de brancura, que diz respeito à cor de pele, ou a uma atitude que demonstra ali o posicionamento da branquitude, né? E daí eu levo eu coloco no material alguns tweets. Eu não vou aqui trazer todos, eu até coloquei na tela, mas eu vou falar só esse primeiro por uma questão de tempo, né? Reparem, a página Cosas de Weizsäckers pegou essa publicação aqui do Twitter e colocou lá para zombar. Reparem que eles tiram, entre aspas, nos han devaluado, que é como se estão nos desmerecendo, nos diminuindo, nos reduzindo, algo nesse sentido. E aí ela fala assim, não sei se vocês conhecem a Yalitza Aparicio, que é aquela protagonista do filme Roma. Houve muita polêmica na época com relação a esse filme, a atuação dela, enfim. E aí, mediaticamente, isso circulou muito pelo viés do racismo, né? A discussão racial que estava envolvida ali, porque é uma descendente de indígena, com um fenótipo bastante marcado, etc. E ela não é atriz por formação, eu acho, então ficava uma discussão ali terrível, né? E aí essa pessoa publica o seguinte, a Diana, o problema de que a Yalitza Aparicio esteja representando a beleza de nós, mexicanas, é que o mundo pensará que todas somos assim. Nos desvalorizaram, nos diminuíram, né? E aí esse diminuir
significa que ela está vendo a Yalitza Aparicio como um não padrão de beleza, como uma pessoa não bela, como uma pessoa... Pois Dia, é chocante, né? A pessoa publica, não tem a menor senso, né? Daquilo que está sendo dito. E aí, reparem, eu trago o tweet para que o estudante relacione, tente tecer conexões com os sentidos de brancura ou de branquitude, a partir do que leu e entendeu no texto, partindo para uma análise desse contexto social, né? E aí é bastante interessante. Só para também explicar que, antes de trabalhar isso daqui, eu já trabalhei com eles quem é a Yalitza Aparicio. Então, eles já chegam aqui sabendo perfeitamente quem é, eles já se chocam, é bem interessante, assim, o caminho, né, seguido. E aqui tem respostas aos tweets, enfim, que eu vou pedindo que eles analisem, que eles vão colocando se é brancura ou branquitude. Eu tenho algumas respostas esperadas, né? Em muitos casos, em todos eles, eu entendo que seja branquitude e, às vezes, ali uma questão da cor da pele, da brancura ou não brancura, vai aparecendo junto, né? Mas eles fazem justificativas também interessantes, muitas vezes até imprevistas, assim, né? Como sempre. Então, vou saltar esse daqui só para a gente ganhar tempo, né? Depois, a próxima questão... Aqueles são só outros tweets que fazem parte da questão. Na 4, eu falo, para o administrador de The Whitexicans, não é necessário ter pele clara para ser um deles, basta adotar algumas das suas atitudes. E aí, aqui, eu peço que eles peguem um fragmento, aquele fragmento anterior, ele define o conceito de Whitexican, daí eu peço que o estudante retire do texto um outro fragmento que se contraponha a essa definição. Porque ele, como o texto ele vai trazendo diferentes pontos de vista, tem o ponto de vista de um cara que diz, não, isso daqui é só porque eu sou branco. E aí, isso é marcado por uma palavra específica, por uma expressão específica, que em espanhol é o sin embargo, né, que seria uma espécie de no entanto. Então, eu peço que eles identifiquem essa palavra para poderem justamente identificar essa relação de contraposição das ideias dentro do contexto da reportagem, que é mostrar justamente os diferentes pontos de vista. Trago ainda um texto 2, que é falando de uma atriz. Essa atriz, ela diz assim, ela publica, não me sinto bem, preciso de natureza, não quero ficar na minha casa. Será que eu vou para Costa Rica amanhã? Vocês vêm comigo? Ela escreveu isso. Então, bem aquela linguagem assim, de influenciador digital, né? Tô com um problema, tô aqui cansada, não, tô a fim de ficar em casa, vou para Costa Rica. Bora lá? E aí isso foi interpretado como uma coisa de Whitexican, ela foi muito criticada e essa notícia trata disso. Mas é interessante perceber que no finalzinho da notícia, o modo como o texto é redigido, como ele não coloca um discurso relatado, não coloca aspas, não atribui essa fala a ninguém, ela acaba demonstrando uma opinião, como se fosse eles mesmos aqui, o enunciador do texto, colocando o seu entendimento da coisa, que é aqui no finalzinho. Ela coloca assim: no entanto, chamá-los dessa maneira não é pelo seu poder aquisitivo, como eles pensam, mas sim porque eles são alheios à realidade do país, ou minimizam os problemas existentes, como discriminação, racismo, pobreza, etc. E tal. Então, aqui ele traz meio que, de uma certa forma, uma definição do que é por si mesmo, opinando, né, botando ali o seu ponto de vista no texto, ainda que seja uma notícia. Então, a gente acaba discutindo também essas questões de objetividade, subjetividade, formas de se alcançar efeitos de objetividade ou subjetividade nos dois textos, né? Então, o uso das aspas, o discurso relatado, que isso acaba sendo bem distinto em cada um deles, no primeiro que eu acabei de mostrar e nesse. E aí, as questões que seguem são nesse sentido, né? Comparando os dois textos, eles pertencem ao mesmo gênero, e aí eu quero justamente que eles observem que são os dois textos da esfera midiática jornalística, mas que o modo como eles vão se construindo são diferentes, né? Especialmente para que eles observem aqui que se em algum dos textos há opinião,
e que eles justifiquem. Então, a partir do momento em que eles respondem essa letra B, e isso a gente conversa, eu vou construindo junto, vou mostrando para eles vão dizer, aqui tem aspas, lá não tem. Aqui, quando eles vão falar isso, eles falam segundo o especialista tal, lá ela não fala. E aí, a partir desses casos específicos, a gente faz algumas análises e reflexões sobre essa circulação. E a última atividade, que é uma atividade de pós-leitura, também é no campo da análise. Eu trago uma publicação dessa menina aqui, Luisa Fers, que é uma influenciadora digital também. Ela é mexicana, mas mora na Espanha, e aí é influenciadora bem desse campo da moda, sabe? Que publica a própria vida, enfim, faz publicidade de joias. E aqui, nesse caso, essa Catito de Joyería é uma loja de joias, quer dizer, acho que esse arroba aqui, tá? Eu não sei ler isso, desculpem. Mas é uma loja de joias que fez joias temáticas com a questão da cultura mexicana. Então, o Dia dos Mortos, e daí fez isso nas joias e deu para ela. E ela faz o publi dessas joias. E daí, no texto da publicação, do publi que ela faz, ela coloca: me fascina ser mexicana, parecer mexicana, falar inglês com um sotaque mexicano, hahaha. É um fun fact meu, mas, na verdade, eu amo mariachi, o 15 de setembro, a minha canção favorita é não sei qual. E aí agradece a empresa por colocar a alegria e as cores do país dela num pedacinho de joia, né? E aí, na publicação que o Cosas de Whitexicans faz, eles colocam assim: gente que só é mexicana nessas datas. Então, o que aparece no material é esse quadrado aqui com a publicação dela. No Cosas de Whitexicans, gente que só é mexicana em algumas datas, fazendo referência, por exemplo, ao Dia dos Mortos, que é uma festa muito conhecida, né? Enfim, que chama turistas, etc. e tal. E aí, esse comentário dela meio, deslocado, né? Ela supervaloriza o México, mas dentro desses contextos. E aí eu coloco alguma informação sobre quem é essa Luísa, que tipo de trabalho ela faz nas redes sociais, coloco que eles podem investigar alguns elementos culturais que fazem parte desse comentário aqui que ela faz, porque ela fala do mariachi, do 15 de setembro, fala de uma canção, enfim, né? E aí eu peço que eles, se tiverem acesso, pesquisem sobre isso. E aí a questão é que eles analisem esse tweet e busquem explicar por que essa publicação foi parar na página Cosa de Whitexicans. Então, todo o repertório de leitura a partir dos textos mobilizados serve para que agora eles analisem e digam: olha, isso daqui foi para lá nessa página por tal e tal e tal e tal razão. Né? Então, é uma forma de avaliar também o percurso que eles fizeram, de ir um pouco além, porque eles vão analisar, né, e se posicionar ali diante dessa situação, e de encerrar o trabalho de leitura com essa temática. E aí é isso. Essa terceira atividade que eu tinha colocado, porque a gente sempre pensa assim, vai que sobra tempo, e aí eu falo, mas eu já estava, obviamente, com a expectativa de que não daria, e aí eu deixo para uma próxima oportunidade. Mas era só mais uma atividade também que eu faço aqui com os estudantes dentro dessa perspectiva, tá? Considerações finais para encerrar aqui. Essas questões discursivas, como eu disse, elas não aparecem, e aí agora vocês puderam ver, né, como algo que é sistematizado diretamente com os estudantes, mas como algo que está no cerne da elaboração das propostas, desde a seleção textual até a confecção das próprias questões. A perspectiva decolonial, ela, então, acaba me encaminhando, me ajudando, né, nesse sentido de buscar caminhos para a desconstrução de histórias únicas e de lugares de privilégios, a partir de um repertório de leituras em língua espanhola, né, no meu caso especificamente. E em ambos os casos, tanto no aspecto discursivo como no decolonial, são preceitos que eles acabam permeando toda a minha prática pedagógica de fato, né? Incluindo o próprio momento da aula e a relação com os estudantes, para além dos materiais elaborados.
E aí é isso, pessoal. Agradeço muitíssimo a escuta de vocês. Fico totalmente disponível para a nossa conversa. Quero que vocês se sintam muito à vontade mesmo para colocarem suas opiniões, trazerem suas experiências, enfim. O que acharem, o que julgarem pertinente, né? Dúvidas, etc. Espero que, de alguma forma, contribua para as reflexões de vocês, para as práticas de vocês, e o que não couber aqui no espaço que a gente tem para conversar, deixei até aqui o meu e-mail, que fica também como uma forma de a gente estender a conversa, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. E agora eu acho que é o momento da gente conversar, né? Da gente trocar algumas informações aí com a Alice. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer da forma que achar melhor, né? Pode ligar o microfone e falar direto, ou se não, pode colocar aqui no chat, tá bom? Samira, pode falar. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por essa aula incrível, muito bom. Eu precisava muito desse momento, eu estou atrás de materiais como esse e também sobre língua franca, porque eu estou na Secretaria Municipal de Educação aqui em São Paulo e eu sou responsável por língua inglesa, e a gente vai atualizar o nosso currículo de língua inglesa. Então, eu estou atrás de estudos, e se você tiver recomendações de textos, de livros, de artigos que eu possa pesquisar também mais sobre isso, vai ser de mais ajuda ainda. E eu sou professora da rede também, eu tenho ensino fundamental e médio, e, nossa, adorei, foi muito rico para mim, muito obrigada. Que bom, Samira, te agradeço a generosidade, né, do seu comentário. Não me ocorre nada assim agora muito específico pensando no objetivo que você tem, mas certamente tenho aqui textos que eu poderia te indicar, e aí qualquer coisa você pode me escrever, te mando, enfim, a gente vai trocando ideias. Fico muito feliz também de poder conversar com colegas de outras línguas, né, e de poder contribuir de alguma forma a partir dessas experiências para outros espaços de trabalho. Eu tenho certeza, Samira, que a Alice vai poder contribuir muito, né, com a sua busca aí, então manda um e-mail para ela. Mas uma outra sugestão também é você entrar no canal do YouTube do Manly. A gente tem lá muitas rodas, não temos todas as que já fizemos, porque a prática de gravar e colocar no YouTube começou um pouco depois, mas a gente tem muito conteúdo lá. Então, com certeza, através, né, da conversa com outros professores, vão ter outras referências que vão te ajudar, com certeza. Agradeço muito. Nada, Cássia, pode falar. Boa noite. Eu não sou a Cássia, gente. Aqui a gente está... Professora, tem que fechar o microfone. Ouça, senão vai dar eco. Tá fechado? Enfim, o que acontece é que a gente está dividindo o computador na sala da professora Del Carmo. Mas... acho que agora melhorou. Eu achei muito interessante a sequência de aulas, assim, achei muito legal. Eu cheguei um pouco depois, então não sei se você falou sobre isso, mas eu acho que é um ponto importante, né? Como futuros docentes que estamos nos formando, eu vejo o espaço da universidade também. Eu sinto que a gente sai daqui também, eu pelo menos sinto essa deficiência de como trabalhar a decolonialidade num espaço universitário que ainda, por muitas vezes, é tão pautado em autores e práticas colonizadoras mesmo. Então, a gente vê eu não sei como funciona na UERJ, mas na UF, por exemplo, a gente tem 3 literaturas para trabalhar Espanha e 3 para trabalhar 21 países da América Latina. Então, eu saio daqui com essa deficiência muito grande, assim, de como eu vou me formar um educador decolonial numa universidade que ainda, e não é só a UF, eu sei, assim, são muitas questões que não é só da UF, mas num espaço que ainda, por muitas vezes, a gente acaba caindo muito nisso, né, de ver o europeu como centro e tudo,
Até na área da linguística mesmo, quando eu fiz, eu senti um pouco disso. Tipo, a gente viu alguns autores brasileiros, mas assim, tá, algum linguista hispano-americano bacana, que não seja um francês, um espanhol. Mas eu achei muito legal, assim, e aí eu queria saber de você, assim, como, para adotar essa prática decolonial, como a gente pode tentar furar essa bolha da universidade, nesse caso sozinhos, né, como futuros professores, ou alguns lugares para buscar material, coisas do tipo, porque eu realmente tenho muito essa dificuldade, assim, porque eu acabo, às vezes, levando textos daqui, e aí quando eu vou ver, são textos, assim, escritos por europeus e toda essa questão também, muitas vezes, assim. E aí fico, poxa, poderia ter trago também um autor hispano-americano, com uma vivência legal. Não que a gente não veja aqui também, a gente vê, mas eu sinto que não é equilibrado, assim, sabe, como deveria. Enfim. Como é o seu nome? Que eu sei que não é Cássia, mas eu não ouvi o nome. Eu sou o Matheus Ribeiro. Ah, Matheus, obrigada, Matheus. Não, sua pergunta é ótima, né? Eu entendo até como uma provocação coletiva, porque a gente está aqui num espaço em que somos professores, estudantes, pesquisadores, enfim, algo que eu acho que deve ser uma preocupação constante, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma turma minha, lá no Instituto de Letras, sobre isso, sobre essa demanda que a gente tem como professor, de entender que o nosso lugar nunca vai ser o lugar do conforto, o lugar de quem sabe tudo, né? Até pensando por essa perspectiva decolonial. Muito pelo contrário, eu não sei todas as coisas e eu busco estar atenta ao que está acontecendo ao meu redor, ao redor dos meus estudantes, para tentar buscar elementos, não apenas o que interessa a eles, porque, óbvio, eu gosto também de levar coisas que são interessantes, que eles gostam, que eles curtem, que são lúdicas, etc., exclusivamente, né? Mas coisas que são importantes para o repertório de formação deles, porque a gente está nesse lugar, nesse outro lugar, do adulto que olha para o jovem em formação e que leva oferta, repertório para que ele vá se constituindo, né, se formando como, enfim, um sujeito, né? Ele já é um sujeito, mas que está ali se formando. Então, o que eu procuro fazer é sempre estar atenta ao que está circulando, né? E pesquisar materiais constantemente, pesquisar texto. Isso demanda muito tempo, isso é difícil mesmo. Pensando na precariedade do trabalho do professor, né? Nem todo mundo... Eu trabalho numa realidade eu tenho uma realidade de trabalho privilegiada, né? Trabalho com dedicação exclusiva, tenho tempo de planejamento respeitado e tudo mais. Mesmo assim é difícil, porque demanda muito a gente planejar, né? Muita pesquisa, etc. Mas não tem outro caminho. Se a gente quer contribuir nesse sentido, a gente acaba tendo de pesquisar, de estar atento, né, a esses textos. Eu conheço muitos textos, esse mesmo do Weizsäcker, essa situação do Weizsäcker, eu comecei a pesquisar no Google, pesquisar assuntos, questões raciais. Eu não comecei pelo México propriamente, sabe? Aí a coisa surge um artigo, aí você lê, aí que te leva a uma outra coisa, e aí você vai estudando e chega ali num recorte, fala assim, opa, isso aqui é um tema interessante, acho que eu vou levar isso para discussão, né? Além disso, dessa pesquisa, acho que é ter atenção a essa questão, eu concordo com você, a gente precisa sair dessa coisa do só Espanha, no caso do espanhol, né? Ou mesmo, às vezes, a gente ainda fica muito aqui, Argentina, 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 não é que não seja interessante, é América Latina, é importante, mas há muitos países que falam espanhol, outros referenciais que seria interessante a gente parar para olhar para eles, pesquisar, os textos não estão aí dados, né, não vai ter ninguém que diga, trabalhe com esse daqui, é óbvio que a universidade pode mediar isso e facilitar. A gente sabe que poderia fazer até mais, né, como você mesmo disse, mas nós mesmos, na nossa prática docente, eu entendo que a gente precise ter esse olhar vigilante, cuidadoso, atento a esses assuntos, né? E procurar ler, enfim, pesquisar. Uma coisa que eu faço, às vezes, por exemplo, é trocar muito com amigos, isso que a gente está aqui fazendo, trocar material, falar de um texto que achou, e também seguir pessoas, sabe? Me ajuda muito, por exemplo, eu sigo a Alessandra Yupanqui. Às vezes ela mesma faz uma discussão muito interessante, aí isso me dá ideia para uma aula, né?
essa coisa das redes ajuda muito a gente estar atento em coisas que estão circulando. E eu estou te respondendo por um caminho mesmo não acadêmico, né? Porque eu entendo que você já colocou e está bem posto isso, de que há uma demanda para que a gente revisite os currículos para tentar reequilibrar essa balança, que ainda está muito focada no branco europeu, né? Quando a gente fala aí em línguas em geral e nas neolatinas também, né? Principalmente, nem sei se principalmente. Mas estou falando aqui nos caminhos que são possíveis para a gente cotidianamente, que eu acho que são uma atitude que nos ajuda nesse sentido. Eu não sei se eu respondi propriamente o que você queria ouvir, mas foi o que me ocorreu, né, assim, a partir da minha prática, da postura que eu tento assumir. E obrigada pela sua pergunta, pela sua consideração. Uma última coisa que eu queria dizer também, Matheus. A sua fala me fez pensar no seguinte: muitas vezes, e aí eu faço uma autocrítica, a gente quer trabalhar esses assuntos raciais, aí entra lá na história da minha aluna, naquela experiência que eu tive, né? E aí a gente traz autores negros, literatura, etc., para falar das situações de racismo. E a questão decolonial, ela não é só isso. É ter esses referenciais de pontos de vista diferentes, que não apenas de brancos, homens, europeus, etc., etc., mas de mulheres latino-americanas, mulheres negras, né? Enfim, que desloquem esses centros de privilégio, mas não necessariamente no lugar tratando de assuntos raciais, mas tratando de diversos assuntos, como referências em outros assuntos também. Eu acho que esse também é um desafio que, pelo menos na minha prática, eu tento o tempo todo superar, porque muitas vezes acaba entrando nesse lugar comum, e só isso não é suficiente também, né? Então, agradeço também a oportunidade de poder compartilhar esse anseio com vocês. É isso. Obrigada, valeu, Matheus. Pela participação. E aí, antes de passar a palavra para o Paulo, que está com a mãozinha levantada, eu queria ler uma pergunta que está aqui no chat. É uma pergunta da Ionara, que fala assim: Alice, você percebe que há um movimento maior em prol da decolonialidade e melhor desenvolvido nos países de línguas estrangeiras do que temos no Brasil, principalmente se compararmos com outros países lusófonos? Ionara, eu não saberia te responder isso, porque eu não tenho leitura suficiente de como esses assuntos no campo da educação têm circulado em outros países lusófonos. E, inclusive, a sua pergunta me provoca nesse sentido, porque isso me interessa muito, né? A gente vai ter um colóquio semana que vem, né, do qual Lívia vai participar, Paulo, alguns integrantes aqui do grupo, que talvez até ajude a pensar um pouco sobre isso. É o colóquio de educação internacional para o sul global. Tem vários grupos de trabalho com temas muito diversos, envolvendo o ensino de línguas, né? Super interessante. E eu acho que talvez, em alguma medida, isso possa aparecer ali. Mas eu não sei te dizer. O que eu poderia assim, se o Brasil ainda está com um movimento menor, né? Do que esses outros lugares. Mas eu diria, assim, muito da minha sensação, dos ambientes pelos quais eu ando circulando, que há, por exemplo, no campo do espanhol, as pessoas que focam muito em ensino de espanhol, há um grupo grande se articulando e se mobilizando para discutir, para priorizar essas questões. Não é o suficiente, mas há uma articulação. Só que ainda existe um grupo que acho que faz questão de fingir que isso não importa. De fingir não, talvez que acredite que isso não importa, né? E acaba secundarizando, fazendo comentários que são impertinentes, a meu ver, né? Então, assim, tentando fazer algum comentário a partir da sua provocação, eu diria que sim, a gente ainda está num grau, apesar de a gente ter caminhado significativamente, ter engajamento, né, ter eventos, ter publicações, etc., eu diria que há uma limitação no entendimento do decolonial, às vezes muito, muito focado na questão do tema,
E há ainda pessoas que não querem saber, né? Que lavam as mãos, não querem saber, não entendem como algo que é uma pauta urgente, né? Enfim, é isso. Acho que o que eu poderia comentar é isso. Obrigada pelo comentário, pela provocação, porque me fez aqui pensar bastante. Obrigada, Ionara. Obrigada, Ionara. Paulo, pode ligar o microfone e falar aí. Boa noite a todos, boa noite, Alice. Eu adorei a sua apresentação, me fez pensar muito aqui em diversas questões, mas a primeira que me parece, sim, mais provocadora é talvez uma provocação, viu, Alice? Para a gente aqui no grupo discutir com calma, né, em outras sessões, ocasiões, né? Mas eu pensei o seguinte, pensando no local, justamente, onde você atua, que é o CAP UERJ, né, que eu conheço relativamente bem, né, porque conheço a Lívia, conheço a Joana, então tive a oportunidade de estar algumas vezes no CAP UERJ, né? E, então, é um prazer conhecê-la também, né, a professora de espanhol, né? Eu sou professor de francês, a Lívia também, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte, né, partindo desta possibilidade muito especial do CAP UERJ, né, de que vocês têm ensino de espanhol, de francês, de inglês, e, evidentemente, né, da língua materna, o português, não seria interessante para a formação, justamente, desses alunos do ensino médio, que essas áreas, que, pelo que me parece, são meio estanques, se agregassem, se articulassem em torno de um projeto comum, que discutisse o papel da língua adicional, como está exposto no título da sua apresentação, né? Não seria possível, nesse sentido, criar sequências didáticas nas quais práticas translíngues entre português, espanhol, francês e inglês fossem aplicadas, né, em algumas das aulas, pensando mais em termos de repertórios linguísticos e linguageiros, né, enquanto solidificação de uma competência maior do que o domínio, seja do espanhol, seja do inglês, seja do francês, né? Acho que enquanto professores da educação básica, se coloca como meta o desenvolvimento de uma competência de linguagem maior, né? Que poderia se dar através das diferentes línguas adicionais e não só elas, aliás, né? Uma competência de linguagem que poderia englobar outras linguagens também, né? E eu fico também pensando numa segunda questão, que é a questão né, da interface local, certo? Da comunidade que você atende, no CAP UERJ, sendo professora de língua espanhola adicional, como que isso também se abre para relações que são globais, né? Nas relações de internacionalização, justamente como nós discutiremos daqui a uma semana
no CISG, mas aí já é já é um aperitivo para essa, né? Enfim, é só uma provocação, Alice, me desculpe, enfim, é só uma conversa aqui, tá bom? Muito prazer em conhecê-la. Prazer meu, Paulo. Obrigada pelo seu comentário, pela sua provocação. Eu acho que é para isso que a gente está aqui mesmo, né? Porque acaba que nos lugares em que a gente está trabalhando, a gente se envolve com inúmeras lutas, inúmeras questões, inúmeras, né, demandas ali. E aí no corre-corre do dia a dia, há coisas que a gente pensa, que a gente conversa, que a gente deseja articular e que demoram até chegar no centro das nossas atenções, né? Eu entendo que o projeto Menli é um lugar que a gente que é favorável para que a gente construa essas práticas translíngues. Existem colegas, porque isso aqui pensando junto, né, com você, eu estou realmente recebendo como algo que me provoca a pensar em como isso é interessante na nossa prática, tendo em vista o contexto privilegiado também da escola, né? Porque nós temos professores que pesquisam, que têm carga horária para isso, que se articulam na extensão, então há um espaço ali possível para se fazer. E que algumas práticas dessas, até também interdisciplinares, né? Tem colegas muito disponíveis, a professora de História, tem uma professora de História e uma professora de Geografia que são super disponíveis, elas sempre falam comigo. Eu que ultimamente tenho sido um tanto indisponível, né? Porque andei passando por umas questões pessoais e tal que me dificultaram essa articulação. E essas articulações, óbvio, que demandam um trabalho, né? Uma dedicação que são para além do rotineiro, e o que é ótimo também. Mas no nosso coletivo, acho que a gente tem muita possibilidade de fazer isso. É claro que há algumas limitações estruturais no sentido de, por exemplo, no fundamental, os estudantes eles fazem inglês e francês, necessariamente as duas línguas. Então, uma mesma turma cursa as duas disciplinas, o que faz com que se ajude a, por exemplo, fazer algumas práticas ali dentro do horário da aula, entre essas turmas, né? Um planejamento efetivamente coletivo. Acho que isso facilita muito. No nosso caso, no ensino médio, né, na minha experiência, e o espanhol está só no ensino médio, a gente não compartilha a turma. Quem faz espanhol, faz só espanhol. Quem faz francês, só francês, inglês, só inglês. Quando a gente junta, quer dizer assim, talvez ter 40 alunos. Se a gente juntar todas as turmas de uma série, a gente tem muitos alunos. Mas, obviamente, isso não é um impeditivo. Há práticas possíveis, eu acho que muito interessante. Eu tenho tentado, trabalhei... tem uma disciplina que eu trabalhei quando eu era professora do Cefet com um colega meu, Felipe Ferreira, que é professor de inglês. E a gente dava uma disciplina que era Língua Estrangeira 1, os dois juntos. Que a gente, em inglês e espanhol, líamos textos em inglês e em espanhol, diferentes gêneros, e ali era repertório de leitura, né? Práticas de leitura, inclusive, em alguns momentos, a gente tocava ali nas interseções identitárias, por exemplo, com Spanglish, com poesia ticana, né? Que aí vai misturando ali os lugares em que se encontram essas duas línguas, né? E isso foi uma experiência super interessante, né? Até pela própria estrutura que a gente encontrou ali para essa disciplina, que tinha a ver muito com o contexto específico dessa escola. Mas no CAP a gente tem também, acho que muita disponibilidade dos colegas para essa conversa, né? Talvez algumas coisas já aconteçam que eu não sei, mas eu aceito com muita cordialidade essa provocação, porque eu acho que é o lugar que a gente quer estar, né? De repensar esse lugar da língua adicional na sua potência, né? Para além do que a gente já está fazendo. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, né? E dou parabéns pelo lindo trabalho que o CAP UERJ faz, porque eu sei disso. Certo? Parabéns. Obrigada. Obrigada, Paulo. Tem um comentário aqui, Alice, que é um comentário, não é uma pergunta, mas eu acho que é interessante a gente ler também, da Mariana Assunção, que fala assim: Alice, eu amei os temas. É sempre muito difícil ser decolonial. A decolonialidade é uma prática de vida, eu acho. Vai muito além da sala de aula. E o ideal é a gente juntar a vida com a experiência docente. Obrigada.
Que lindo, Mariana, é isso. Acho que eu concordo absolutamente com o que você falou. Mariana, eu talvez esteja reconhecendo você, se você for professora de espanhol, participou do último PNLD, não sei se é você, mas se for, um prazer te encontrar aqui e ter acesso a esse seu comentário com o qual eu concordo plenamente. Muito bom, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta ainda? Algum comentário? Não sei se eu perdi alguma coisa no chat, mas fiquem à vontade para escrever ali, para ligar o microfone também. Eu acho que a apresentação. Ah, Gabriele acabou de levantar a mão. Vamos lá. Pode falar, Gabriele. Gente, boa noite. Vocês acho que não estão me vendo, não, né? Ou ouvindo, enfim. Estão me ouvindo, então, né? Tá. Estamos te vendo também. Primeiro, quero, assim, parabenizar a Alice, né, pela apresentação. A Alice é minha colega de trabalho, né? A gente trabalha diretamente com as turmas de ensino médio, então eu fico muito feliz, assim, né, e muito satisfeita em saber que tem uma colega tão comprometida com essas questões que são tão importantes, principalmente com os adolescentes, e principalmente nessa conjuntura que a gente está vivendo, né, uma questão disfuncional, assim, né, de maneira geral, com questões ortográficas, o pensamento crítico, está tudo muito complicado, então, ver que esse material produzido por ela, né, um material que está incentivando esse pensamento crítico, assim, é muito, muito legal, muito interessante, então é só para dar um parabéns, tá, amiga? Parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho de excelência, e a gente precisa trocar mais, como o professor sugeriu ainda há pouco, a gente tem que trocar mais. Hoje mesmo eu estava falando sobre branqueamento da Anitta. Por que a gente não está trocando? Tem que trocar mais. Não, inclusive, uma das aulas que eu vou dar futuramente é um material que a Gabriele me enviou, da Anitta, falando sobre padrões de beleza em espanhol, uma entrevista, né? E aí a gente entra nesses contatos do espanhol com a língua portuguesa também, né? Desse lugar de nosso ali, de falantes de português, vizinhos de tantos países falantes de espanhol, enfim. Né? E também se conectando de alguma forma com esse lugar que a gente deseja fazer, que o Paulo provocou, né? Das práticas translíngues, etc. Muito bom, obrigada, Gabi. Obrigada, Gabriele. Mais alguém? Eu vou aproveitar aqui o silêncio desses minutinhos para agradecer os comentários ali no chat. Eu só consegui ler agora, porque eu fico com dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas fui ali com a mediação da Lívia e agora lendo aqui, agradecer os comentários carinhosos, tão generosos, da Del Carmen, da Gisele, da Leila. Muito obrigada. Vocês todas são professoras que são uma referência para mim, que são também companheiras aí da Labuta, né, docente. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, enfim, trocando essas ideias. E também outras que eu não tenha visto, né, gente, no comentário. Desculpa, se eu não comentei é só porque eu não vi, eu sou meio tapada aqui com a tecnologia. Desculpem. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação da Alice. Foi muito bom te escutar e aprender com você. E queria também agradecer a participação de todos vocês, né? Eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. E espero ver vocês no próximo encontro do Menli. Lembrando que o Menli acontece, a gente faz uma roda de conversa por mês, sempre acontece na última terça, e para saber de todas as novidades, para ficar atento, né, às nossas redes sociais, porque é por lá que a gente vai divulgando, fazendo todas as divulgações. No Instagram é @menlicapwerg. Mas, de toda forma, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e que todo mundo tenha uma ótima noite e uma ótima continuação de semana aí. Muito obrigada pela participação.